raciocínio aqui que se tu pegar a manha desse raciocínio bobo, esquece as fórmulas, faz a semelhança de triângulo na hora que for necessário e acabou. Olha que legal, cara. O mundo inteiro, quando vai trabalhar com um triângulo, chama a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Isso é no mundo todo. Quando a gente vai estudar um triângulo retângulo um pouco mais a fundo, a gente bota a hipotenusa como se fosse a base, tá vendo? E aí dá para traçar essa retinha aqui que a gente chama de altura. É a altura relativa à hipotenusa. Por que a gente diz que aquele H ali é a altura relativa à hipotenusa? Porque se eu boto o triângulo nessa posição, ó, C, B e A, ou se eu boto o triângulo nessa outra posição aqui, ó, vocês concordam que eu tenho esse direito? Quem é a base nesse caso? O C. E quem é a altura? O B. O próprio cateto vira altura, ó. Se eu boto a base como sendo o B, a altura vira C, que é o outro cateto. Então tu vê que interessante, né? A gente costuma estudar o triângulo retângulo usando a hipotenusa, tu lembra que é a hipotenusa, né? O maior lado, né? Como base. A altura de H a gente chama por causa do inglês, bobagem. Tu concorda o seguinte, ó, se eu enterro uma madeira no chão, tá aqui o chão, a madeira está enterrada, o bambu, enterrei inclinado no chão, o sol tá lá meio-dia, tu concorda que vai aparecer uma sombra aqui? A gente chama essa sombra de projeção. A gente chama de projeção. Então tu poderia imaginar, ó, que tem sol aqui, tem um furinho aqui no telhado e aqui vai entrar a luz, não é isso? Daqui até aqui é a projeção do cateto sobre a hipotenusa. A gente vai chamar isso de M. M. Sim, isso tudo no fundamental. O cara que estudou no fundamental, ele já viu tudo isso. Eu espero que o professor tenha explicado de onde é que vem as relações. É isso que é importante, saber a origem das relações bizarras que vão aparecer no quadro. Certo? E eu vou te dar duas opções na hora de resolver o problema. Ou usa as fórmulas, decorou e usou, porque eu não vou botar nada na prova, óbvio que no vestibular não vai ter. Ou tu aprende semelhança de triângulo e não decora nada, no dia tu chega lá e faz na hora. Certo? Tem as duas opções, as duas são boas. Eu diria que decorar as fórmulas pode até ganhar na velocidade, mas tu manter as fórmulas decoradas durante vários anos, né, cara, é muito raro. Então o melhor mesmo, o ninja vai aprender semelhança de triângulo e vai dar risada. Projeção do cateto sobre A, nós vamos chamar de N. Vocês concordam pela figura que eu acabei de desenhar que o A é M mais N? Honesto pra caramba, né? É lógico, né? Esse tamanho mais esse tamanho é o tamanho todo, a hipotenusa A. Tranquilo até agora? Quantos triângulos tu enxerga na tua frente aqui, ó, sem ser esses? 3. O grandão, o pequeno da esquerda, o médio da direita. Tudo bem pra vocês? Quando eu fazia semelhança de triângulo, eu não deixava os triângulos todos na mesma posição para ficar mais gostoso? É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar todos aqueles triângulos e deixar todos eles na mesma posição. Vou botar o triângulo médio aqui, ó. Vou botar o triângulo médio aqui. E vou botar o triângulo pequeno embaixo do médio aqui, ó. Todos na mesma posição. Para que todos fiquem na mesma posição, aqui tem que ser 90 graus. Aliás, eu primeiro vou ter que garantir que esses triângulos são C para poder brincar com a proporcionalidade entre os lados. Desculpa a demora. Ele não estava se virando. Estava desconfiada que esse não era igual a esse. Mas tu não está desenhando da esquerda? Não está desenhando esse aí. Concordes? Se eu girar um pouquinho, tá aqui, né, 90 graus, né? E o A tá aqui, né? Certo? Se eu giro, ó, pelo só da direita, encaixa certinho, né? Concorda comigo? Tu tá com dificuldade de enxergar que esse é igual a esse, certo? Ah, tá. Se eu girar isso aqui assim, né? Vai ficar igualzinho, não vai? E isso é importante, essa tua pergunta, tá? Outras vezes eu vou fazer aquilo que o amigo fez com a mão. Às vezes eu vou pegar uma figura que tá assim e vou fazer assim com ela. Então só vamos conseguir redesenhar a figura se a gente marcar os ângulos e usar esses ângulos como referência. É isso que eu vou fazer agora. Primeiro eu quero te provar que esses três triângulos são C, ou seja, tem todos os ângulos internos iguais. Primeiro está nítido, né, que todos são triângulos retângulos, certo? Vamos lá.
Todos são triângulos retângulos, tranquilo? Vou chamar esse ângulo de ângulo uma linha e vou chamar aquele ângulo de ângulo duas linhas. Eu tenho direito? Quanto é que é então 90 mais uma linha mais duas linhas? 180, não interessa quem são os ângulos. Concorda comigo? Olha o triângulo pequeno, ele tem um ângulo de... O outro é uma... Quem tem que ser o terceiro ângulo? Duas linhas, tem que ser, né? Concorda comigo? Afinal, uma linha, duas linhas mais 90 dá 180, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Olha só, quanto que é esse ângulo? 90, aquele ali. Quanto é aquele terceiro ângulo? Tem que ser. Sempre que eu pegar um triângulo retângulo, usando a hipotenusa como base, e traçar a altura relativa à hipotenusa, eu sempre vou formar três triângulos retângulos Se tu redesenha eles na posição certa, acabou. Eu vou querer que esse triângulo fique 90 graus, uma linha e duas linhas. Eu vou querer que esse triângulo fique 90 graus, uma linha e duas linhas. Vamos dar nome aos bois. 90 e uma linha, do triângulo médio. Quem é que está entre 90 e uma linha? O H, obrigado. 90 e duas linhas. Só M, né? Poderia ser A menos N, se eu quisesse. Parabéns. Uma linha e duas linhas. Uma linha e duas linhas. B, obrigado. Triângulo pequeno. Uma linha e 90 graus. N. Triângulo pequeno. 90 graus e duas linhas. H. Por último, uma linha e duas linhas. C. Pronto, cara. Agora é só fazer as várias possibilidades. Algumas podem ser famosas e importantes, outras podem ser menos famosas e menos importantes. Quer ver? Vou começar assim, ó. C sobre H, vê se tu concorda comigo. É igual a B sobre M. Honesto? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Ficaria C vezes M igual a B. Esta relação, ela existe, mas ela não é famosa. Os matemáticos não usam ela. Vê se ela está dentro do quadrinho lá da página 39. Vê se ela está dentro daquelas famosas do final da página 39. Ela aparece ali entre aquelas famosas? Não, tu vê, ó. Imagina se eu faço um problema que envolve que a solução sairia por aquela fórmula ali, né? O cara que está acostumado a só usar as fórmulas decoradas, ele vai ter muito mais trabalho para resolver do que o cara que faz por semelhança de triângulo. Pode falar outra. Vamos tentar fazer todas as relações possíveis e imagináveis. H sobre N, é o meu N ali, eu juro, é igual M sobre H. Parabéns. Vamos fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar como? H vezes H é igual a M. Essa aí eu lembro que é uma relação famosa. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Concordas que eu posso traduzir aquela equação assim? O quadrado da altura relativa à hipotenusa, que é o H, é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que é o M e o N. Vê se ela não está dentro daquele quadradinho lá da página 39. Essa é famosa. Essa o matemático adora usar. Agora, eu vou te dizer, cara, quando eu descobri que era tudo semelhança de triângulo, eu simplesmente apaguei e deletei da minha mente as fórmulas. Porque eu fiquei aliviado, eu assim, quando eu precisar da fórmula eu faço semelhança de triângulo, certo? Mas tem gente que prefere usar. E como eu já trabalhei muito com isso, eu tenho ela na minha mente, apesar de não ter mais a preocupação de decorá-las, quando aparece uma continha que resolve por ali, eu prefiro puxar essa relação da minha mente e já resolver na hora. Aí eu não tenho nem que redesenhar os triângulos, embora eu vá resolver dos dois jeitos para ti. Toda vez que eu vou fazer a semelhança, eu tenho que sempre usar para chegar na resposta sempre os dois triângulos melhores que o original. Não, tu vê, ó, a primeira relação que eu descobri, eu fiz desse com esse, né? Tem que fazer sempre todos. Exatamente, vamos tentar todas aqui. No final das contas, tu vai ver que tem várias relações que se repetem. Tu faz com dois, dá uma relação. Tu faz com outros dois, dá a mesma relação. Então tem relação que vai se repetir. Qual que é a grande diferença entre esse e o que a gente aprendeu anteriormente? Nada. É isso que é importante. Eu estou usando alguma matéria matemática nova para fazer o que eu estou fazendo? Não. É só semelhança de triângulo. É isso que o meu professor não me ensinou, que me deixou puto. Ele me ensinou semelhança de triângulo, mal e porcamente. E depois ele me ensinou regras malucas. Eu há duas matérias diferentes. Uma coisa é semelhança de triângulos, outra coisa é relação métrica no triângulo retângulo. Mentira! É que ele não sabia o que estava fazendo, provavelmente. Eu acho que eu sempre fui um cara de pedir as coisas. De onde é que vem essa fórmula, professor? O cara não me mostrou, não, a fórmula
vendo essa semelhança aqui. Ele meio que me empurrou de boca abaixo, entendeu? Ele falou, galera, tá vendo essas fórmulas aqui da página 39? Vamos fazer exercício. Foi assim a aula, entendeu? Eu fiquei puto, certo? E eu não queria que acontecesse isso com vocês, por isso que eu já estou dividindo. E a própria apostila sugere que tu faz essa dedução, né? Faça essa dedução para tu entender a origem. É isso aí. Vamos lá, galerinha. Fala mais aí. C sobre N. Deixa eu ver. C, esse C aqui? C sobre N, é verdade, C sobre N. B sobre H. Pode ser. É uma das várias possibilidades. Vai ficar como? Deixa eu ver. B vezes N é igual a C. Essa fórmula aqui, ela não é famosa. E vocês concordam que ela é bem parecida com essa, ó? Cateto vezes a projeção do outro cateto é o outro cateto vezes a altura. Ou cateto vezes a projeção do outro cateto é C vezes H. Essas fórmulas são bem parecidas, elas não são famosas. Não quer dizer que tu vai jogar lá fora. Um dia um problema pode ser solucionado por uma relação dessa bem rápida. Mas ela não aparece nos livros de matemática como uma relação importante. Mas a gente calcular daí, a gente pode usar tipo A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Isso nós nunca deixaremos de usar. O teorema de... Isso sempre vai aparecer. Parabéns, garoto. O teorema de Pitágoras é o nosso porto seguro. Volta e meia nós vamos usar ele. E aí, a semelhança de triângulo não substitui ele. As outras fórmulas, sim, elas são substituídas todas pela semelhança de triângulo. Pitágoras, não. Eu posso colocar B ao quadrado igual a A mais C? Não, porque a hipotenusa é o lado maior. O lado maior tem que estar sozinho. O lado maior ao quadrado é a soma dos quadrados dos lados menores. Faz sentido, né? Então a gente tem que ser, se tiver, por exemplo, no triângulo médio, no triângulo menor, tiver duas letras iguais, a gente tem que tentar botar elas para se multiplicar. Não obrigatoriamente. Ali foi uma coincidência ter aparecido o H ao quadrado. Vão aparecer outras relações, quer ver? Arrisca mais uma aí, galerinha. C sobre M. C sobre M, deixa eu ver só qual que vocês estão fazendo. C sobre N. A sobre C. C, esse aqui, N. e esse aqui. Tá, C sobre N. Não, esse já foi. Já foi? Mas ele ia fazer outro. Não, mas olha só. Ia fazer com A, não é? C sobre N é igual a A sobre C. A sobre C. Faz a multiplicação cruzada, C ao quadrado é A vezes N. Olha que interessante o que aconteceu aqui. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção na hipotenusa, não é? Se isso funcionou para o cateto C, deve ter uma relação igual para o cateto B, né? Como é que ficaria essa relação para o cateto B? B ao quadrado, A vezes M, que é a projeção dele. Essas relações são famosas. O quadrado do cateto é igual a hipotenusa multiplicada pela projeção desse cateto sobre ela. Essas relações são famosas, deve estar lá naquele quadradinho. Só tem um detalhe. Essa eu te provei. De onde é que veio, né? Essa veio intuitiva, né? Temos que achar a prova dessa aqui. Deixa eu ver, como é que acha a prova dessa aqui? B sobre, que legal, B sobre H é A sobre C. A sobre C. Multiplica. B vezes C, A vezes H. Não saiu a prova daquela ali, ó. Mas achamos uma outra relação famosa também. B sobre A igual a N. B sobre A é igual a N sobre B. Pode também, né? É que a gente costuma fazer B sobre M, pra galera entender mais fácil, né? É igual A sobre B. A sobre B. Multiplica cruzado. B ao quadrado. A vezes M. Provamos? Provamos a relação. Ô professor, Pois pode não. fazer, por exemplo, A de baixo com A de baixo é de cima com a de cima. Por exemplo, Sim. B sobre C e M sobre H, por exemplo. B sobre C. E M sobre H. B sobre C é igual M sobre H. Com certeza. Pode fazer também. Beleza? Olha, eu acho que a gente acabou deduzindo as 4 relações mais importantes daquele quadradinho lá. Falta uma relação ainda, que é falar das áreas. Como é que se calcula a área de um triângulo? Base Vezes a altura. Não, base vezes a altura sobre 2, não é isso? Se eu fosse olhar aqui, ó, seria A vezes H sobre 2, não é isso? Porém, lembra que o triângulo pode ser colocado numa posição onde o cateto vira base e o outro cateto vira... Por isso que eu também poderia escrever
vezes C sobre 2. Como eu cortaria 2 com 2 aqui, ficaria aquela relação que nós já achamos, ó. A hipotenusa vezes a sua altura é igual ao produto dos catetos. Certo? Cara, olha a quantidade de fórmula que brotou na nossa vida de uma hora para outra. Deixa eu até deixar elas todas aqui. Essa aqui eu vou eliminar ela para tu não confundir o B da base e o H da altura com outras fórmulas. Vamos ver. A quadrado da altura é o produto das projeções dos catetos. O quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a projeção do cateto. O quadrado do outro cateto é a hipotenusa vezes a projeção dele. Bem parecidas as fórmulas. E A vezes H igual a B vezes C. Olha a quantidade de fórmula, meu querido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fórmulas ali para dizer. Cada uma vai resolver um problema específico. O melhor é a gente aprender semelhança de triângulo e na hora fazer a semelhança. Mas eu vou mostrar, às vezes o cara tem a fórmula na cabeça, é instantâneo, né? Tu já joga, buf, acabou. Sem nem ter que redesenhar, nem correr riscos. A área do triângulo pode achar por BVC igual a vezes H, né? Então, A vezes H sobre 2, né? Ou B vezes C sobre 2. B vezes C igual a A sobre H. A gente fez antes com os dois zeros, então dá pra achar a área do triângulo por isso, né? Isto é o dobro da área de um triângulo. Ou isto é o dobro da área do triângulo. Se tu dividir por 2, vira a área do triângulo. Concorda comigo? Muito bem. Vê se faltou alguma ainda para deduzir, daqueles quadradinhos lá. Não. Tudo deduzido, né? Então onde é que vem essas coisas? Semelhança de triângulo. É uma matéria nova? Não. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Olha, eu vou deixar as fórmulas aqui no quadro para vocês e queria que vocês arriscassem. Vocês podem tanto usar as fórmulas quanto tentar copiar os triângulos e fazer a semelhança na hora. Eu vou resolver dos dois jeitos. Comecem arriscando lá. A página 41, faz o 1, que aí eu corrijo daqui a pouco. A tua tarefa vai ser toda essa página. Página 41, a tua tarefinha. Começa agora, que se tu empacar eu consigo te ajudar. Então tu não merece que eu jogue também. Em 5 minutos eu vou fazer o primeiro, hein? Arrisca o primeiro que eu já estou indo nas carteiras, dá uma força. Começa com Pitágoras, meu querido.